Te apresento. Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Alex Saito, eu sou do grupo de desenvolvimento lá de Indaiatuba da Ericsson, né, mas hoje aqui eu estou mais como um estudante, apresentando um trabalho que, como falou o Lopes, sobre QoS, motivado pelo curso de mestrado que eu estou fazendo junto à Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba, junto com o Marcelo, né, e o Fábio Verde, então, é nosso orientador. Só fazer um teste aqui. Eu tenho que apontar, né? Isso, ok, então. Bom, qual a motivação, então, desse trabalho, né? Eu não sei, essa é uma pequena parte do trabalho que tem a ver, então, com qualidade de serviço, né? Nós tentamos então fazer um estudo a respeito do que na verdade traz de novo a especificação do OpenFlow 1.3. Então o Fábio propôs para mim e para o Marcelo então fazer esse estudo e tentar descobrir algo interessante, né, de como é que o OpenFlow então ou a paradigma NSDN consegue mapear ou tentar resolver esse problema de qualidade de serviço que a gente tem em redes de dados, né? Então vamos lá. O problema que a gente já conhece, né? A maioria que trabalha com rede já tem isso na massa do sangue, como diria algumas pessoas. Então a qualidade de serviço, a gente definindo bem parcamente assim como a entrega de conteúdo de requisito com requisitos específicos, né? Então, exemplificando, quando a gente tem uma navegação web ou a gente tem uma transferência de arquivo, o que a gente quer, no fundo, é que esses dados cheguem de uma ponta para outra de maneira íntegra, confiável, né? Então, que o mesmo arquivo que a gente tenha de um lado, a gente consiga trazer ele de volta para um outro ponto da rede de maneira íntegra. Agora, se a gente está falando de aplicações multimídia, né, professora Jane? O que a gente precisa é, na verdade, uma qualidade de serviço, uma velocidade de transmissão de dados, de maneira que o conteúdo mostrado, né, o conteúdo escutado, que seja, ele chegue do outro lado de maneira a tempo de atender às necessidades da experiência do usuário, vendo aquele vídeo, escutando aquela música e etc, né? Então, qual é o grande problema? O problema é que a internet não consegue, né, uma rede de dados, chamando genericamente a internet, não garante que essa entrega de pacotes cumpra com esse requisito de tempo, né? E várias tentativas, então, foram feitas, né, de especificação para novas arquiteturas, propondo o gerenciamento entre os diversos elementos de rede para tentar cobrir esse gap, né, de oferecer qualidade de serviço. Então os mais conhecidos aí, IntServe, DiffServe, né, arquiteturas que estão disponíveis hoje em termos de especificação, em termos de padronização até. MPLS, algo mais sofisticado, né, que acaba impactando então a arquitetura de rede no sentido do pacote, né, que você coloca lá um label para ele funcionar, né, então isso acaba tendo um certo custo adicional, né, e eles não conseguem então resolver pelo que a gente observa, né, dessas implementações, não conseguem resolver o problema definitivamente, né, seja por uma questão de custo, seja por uma questão de complexidade de implementação, né? Então, por que isso acontece, né? Basicamente, porque as redes hoje elas são gerenciadas, né, nesse sentido de qualidade de serviço, ponto a ponto, né, entre hop to hop, né? Quer dizer, os pacotes vão transitando
E há uma troca, há protocolos de trocas de informações a respeito de roteamento e de garantia de qualidade de serviço, para que elas sejam, então, para que elas atinjam, né, 2 pontos na rede da internet, por exemplo, né? Isso segue uma lógica, então, em que há uma necessidade de troca de informação entre diferentes atores, né, ou diferentes empresas, né, que é uma lógica baseada em negócios, né? Então, uma porta de entrada no ISP, ele dá direito a uma certa qualidade de serviço, e isso tem que estar coordenado entre os ISPs de múltiplos níveis e etc., né? E a mesma coisa acaba se refletindo, então, quando a gente fala de uma implementação de redes em data centers, né, redes físicas ou virtuais, né, em que, então, a gente tem um grande dispêndio de capital para poder implementar essa complexidade em cima dessas redes virtuais ou físicas em data centers, né. Ops. Bom, e o que a gente acabou estudando, né, dentro da especificação do OpenFlow 1.3, né, e qual seria o nosso objetivo com esse estudo, né? É conseguir, de alguma forma, verificar, então, que o gerenciamento de qualidade de serviço é possível, utilizando os paradigmas ou os parâmetros, na verdade, especificados pelo protocolo OpenFlow, né? E levando em consideração as premissas que o SDN, né, o paradigma SDN nos oferece, né? Então, o OpenFlow, a maneira como ele implementou, então, esses parâmetros, ele provê, então, a visibilidade de recursos de rede, né? Isso faz parte do conceito de SDN, né? Mas ele oferece tem essa possibilidade, né? Tem esse gerenciamento. Gerenciamento instantâneo de recursos, né? Se adaptando, então, a um comportamento de rede fim a fim e de modo transparente, ou seja, a gente consegue gerenciar a rede no momento em que essa rede precisa sofrer algum tipo de alteração para cumprir com um determinado contrato, ou o que seja, né, de transmissão de dados, né? E isso acontece de forma online e real-time, ou seja, você consegue verificar a situação da rede de maneira da situação atual em que ela está e consegue atuar em cima dela da melhor forma possível, tendo em vista a visibilidade dos recursos, né? E você consegue também diferenciar pacotes por fluxo, ou seja, você consegue tratar, então, cada um dos serviços que você está oferecendo na rede de maneira independente e específica. Certo? Passei. Opa. Então, o que especifica o OpenFlow 1.3? Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar essa parte, né? Mas em termos de Quality of Service, ele determina, então, uma tabela que ele está chamando de tabela de meters. O que são os meters, basicamente? Então, essa tabela tem entradas, e essas entradas são compostas, basicamente, por esses 3 campos aqui, simples, uma tabela simples, no qual a gente tem a identificação dos meters, que é numérico. A gente tem também a definição das bandas de limitação, né? O quanto daquela banda pode ser utilizada por um determinado fluxo, né? E a gente tem contadores estatísticos a respeito de volume de dados e outras informações que passam por esse fluxo. No nosso trabalho, antes ainda. No nosso trabalho, a gente se concentrou, então, na questão do controle de banda como qualidade de serviço. Tá? Então, os meters, esse texto eu tirei da própria especificação, né? Mas, basicamente, cada fluxo ele pode estar associado a um meter, né? Então, esse relacionamento é um fluxo e um meter. Tá?
E esse meter ele tem, então, a parte de controle de banda, que a gente vai ver que é o próximo slide, mas ele consegue definir, então, uma limitação de banda e alguns outros tipos de políticas de controle de fluxo, por exemplo, como o diffserv, tá? Mas isso também não foi o foco do nosso estudo. Tá? Então, basicamente, ele é uma maneira nova, então, de você conseguir associar, então, fluxos a uma limitação de banda. E isso em contraponto ao que estava disponível antes, que são o mecanismo dos queues, que os queues eles eram, na verdade, por porta, né? Então, você tinha que associar o fluxo a uma porta e a porta ao fluxo, consequentemente. Sim? Bom, dentro daquele campo de bands, então, a gente pode ter um ou mais entradas que são representadas por essa estrutura aqui, chamada de band, então. E, basicamente, um band tem um determinado tipo. Esse tipo ele define qual vai ser o comportamento dele, né? Ele tem, então, uma taxa que serve basicamente para limitar um pacote, o tamanho de um pacote que passa por aquele fluxo, né, associado ao meter, né, e alguns tipos específicos aqui que nós vamos dizer basicamente o que deve acontecer com esse pacote. Se esse pacote deve ser dropado ou se ele deve ter uma diferenciação de prioridade dado o tipo de informação ou o tipo de serviço que está sendo passado por aquele fluxo. Tá? Então, isso aqui é uma visão geral, né, de como é que fica a estrutura, né? Então, fluxos, como já é sabido dentro da especificação do OpenFlow, você tem fluxos com múltiplas entradas, cada uma dessas entradas, cada um dos fluxos, então, se relaciona com um meter, né? Vários fluxos podem se relacionar com um único meter, tá? Mas aqui a gente, para simplificar, eu vou explicar dessa forma, porque vocês vão ver que tem um caso, o caso que nós estudamos, então tem uma razão de ser para dar desse jeito. Então, no campo de instruções, então, você associa o meter ao fluxo, né? E o action, que é basicamente, nós vamos jogar isso com uma porta de saída, né? E aqui a limitação, né? Você pode ter vários bands associados aos meters, mas isso é para caso de controle de banda, em caso de disponibilidade de recurso. Isso é uma vamos dizer assim, é uma capacidade que o OpenFlow especifica, né, e que os equipamentos devem implementar, mas que também não é exatamente o que nós estamos querendo demonstrar com esse trabalho. Tá? Obrigado. Bom, esse slide aqui, na verdade, é a nossa tese a respeito de como um caso possível de utilização dos meters, de forma que ilustramos o que o paradigma SDN e o OpenFlow como ele pode ser utilizado, né? Se a gente pensar bem, que tem fluxos entrantes aqui, né, ou pacotes entrantes aqui, quando eles entram, eles sobem lá para o controlador SDN, ou controlador OpenFlow. Ele vai, então, tomar uma decisão de o que fazer com esse pacote, né, e vai criar um fluxo. Agora, imagina que esse fluxo, então, está associado a um meter, segundo a especificação do OpenFlow, e esse meter ele tem uma limitação de banda associada. Ou seja, todos os pacotes que passam por aquele fluxo, eles vão ser dropados se o pacote ultrapassar um certo tamanho, que é o tamanho especificado dentro da estrutura de band. Tá ok? E vamos supor, então, que esses dois fluxos, dois pacotes vindo de lugares quaisquer, né, entrem, fluxos são associados, meters diferentes são associados, ou seja, aqui nós temos duas bandas de qualidade de serviço associadas a cada um desses fluxos, e eles vão por uma mesma porta de saída, por exemplo, a porta 1. Uma porta de saída ou um link, ele vai ter uma capacidade total de transmissão, correto? E essa capacidade total, se a gente pensar que a gente tem meters associados
e que a soma desses meters é teoricamente o que está sendo utilizado dessa banda total, desse link. Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente consegue calcular o quanto está disponível dessa banda. Aí, dessa forma, por verificação, nós queremos provar o quê? Que cada um desses fluxos aqui, se a gente limitar a quantidade de dados ou a quantidade de banda associada a cada um desses fluxos associados e não deixar que a somatória deles ultrapasse o total da banda, a gente vai ter qualidade de serviço, porque nenhuma dessas, porque os limites vão ser respeitados para cada um desses fluxos. Então, esse conceito nos leva a pensar em que, dessa forma, a gente tem, utilizando os meters, a gente tem um efetivo controle dos recursos disponíveis numa rede. Ok? Parece razoável? Então, o que a gente fez? Criamos, então, um experimento simplificado, no qual a gente tem aqui links, clientes, vamos dizer, máquinas quaisquer, que vão se utilizar de serviços no servidor aqui que estejam, por exemplo, num data center ou o que seja. Simples, a gente simulou isso aqui tudo no Mininet, né? E a gente criou aqui clientes com diferentes tipos de acesso de diferentes bandas. E aqui, links padrão no Mininet a gente criou com 10 MB. Não? E nós vamos fazer fluxos passarem daqui, se utilizando de serviços desse lado aqui, com e sem os meters. E a gente espera que, sem os meters, o comportamento de banda verificado na utilização dos serviços em paralelo sofra, na verdade, não tenha garantia nenhuma, né? Eles vão passar ao best effort, né? Da maneira que eles conseguirem transmitir os dados, né? E com os meters, então, o Marcelo vai explicar que nós vamos ter algum tipo de controle relacionado a bandas para cada um dos clientes aqui, e nós vamos chegar a um determinado serviço com um nível de qualidade de serviço garantido. Tá? Então agora o Marcelo vai falar sobre o experimento e os resultados dos testes. Você tem que utilizar isso daí. Por que motivo causado? Acho que é por causa da câmera. Legal. Bom, boa tarde a todos. Bom, o Alex praticamente explicou tudo, né? Mas eu vou tentar ainda complementar alguma informação adicional a esse experimento e justificar por que a gente está trabalhando com isso, qual foi a nossa intenção, né? Demonstrar através dessa prática toda a parte teórica que foi implementada e mostrada através do Alex. Mais uma vez, isso aqui. Fizemos aqui então alguns clientes, alguns hosts acessando aqui alguns servidores do lado direito. Esses clientes teriam links diferentes, como já é de se esperar. Clientes têm desde a linha de escada, se é que alguém ainda tem linha de escada em algum lugar do mundo, até links mais capazes, né, de acessar servidores também capazes. Como nós simulamos através do Mininet, nós temos algumas limitações, então nós não poderíamos colocar aqui links de maior velocidade, porque a gente não teria como testá-los depois na prática. Então a gente acabou fazendo esses links sempre com 10 megas, né, mesmo entre roteadores, entre switches aqui no meio, ok? Então, no próximo slide, isso. Aqui a gente começou o experimento. Uma vez que um cliente qualquer entre em contato, solicite a um servidor qualquer aqui um serviço, esse serviço passa através do controlador e, programando-se o controlador, você determina o caminho que ele vai percorrer. Então nós fizemos um experimento
e determinamos que o caminho a ser percorrido pelo cliente 1, pelo host 1, vai ser o caminho do switch 2, switch 1, switch 4 e switch 5. Implementamos as regras diretamente no controlador através de regras simples. Porta 1, porta 2, porta 3, você define a porta que você quer que ele saia, que ele entre e que ele saia. Uma vez que você conhece a sua topologia de rede, você faz isso de uma vez, num único comando. Então o OpenFlow te dá essa garantia, né? Ele te dá essa facilidade de gerenciamento de rede. Óbvio que nós estamos falando aqui de uma rede de 5 switches. Mas se você tivesse uma rede com centenas de switches aqui, o gerenciamento também é similar, também é o mesmo. Eu não preciso mais ir equipamento a equipamento fazendo a programação necessária para que essa comunicação ocorresse. E uma vez que você determinou o caminho de ida, o caminho de volta também é automático, também é programado da mesma forma. Eu poderia até programar caminhos diferentes para ida e para volta, mas aqui não veio ao caso. Aqui nós programamos o mesmo caminho ida e o mesmo caminho de volta para o fluxo, através dos comandos diretamente programados. Então é uma programação simples. Vai lá, efetua as regras, estabelece qual é o caminho de ida, estabelece qual é o caminho de volta e o fluxo vai ser passado por ali e a partir daí a gente começa a efetuar os testes. Se eu quisesse um novo cliente executando um novo processo de transmissão de um lado para outro, eu poderia especificar o mesmo caminho ou poderia especificar caminhos alternativos, né? Então, no próximo slide aqui, passo B, a gente determinou então que o equipamento host 2 vai transmitir dados para o servidor 7 ali, utilizando um outro caminho agora, não mais pelo switch 1, mas agora pelo switch 3. Esse novo caminho também da mesma forma, programado sempre de forma direta. Todos os switches que percorrem esse caminho serão programados num único comando. Caminho de ida, caminho de volta. Pronto. E esses caminhos todos vão me permitir a comunicação direta, uma vez que foi estabelecido esse fluxo do host 1 para o host 6, do host 2 para o host 7, ele vai permanecer ali até que eu queira tirar essa programação. Ou que eu determine que ele fique lá por um tempo X. Enfim, programação da rede fica a critério agora do programador. E ele vai escolhendo esse caminho, ele vai escolhendo então essas formas de transmissão na medida que ele for navegando aí por esses caras todos. O que nós fizemos aqui foi determinar através dos meters, não só o caminho, né, na programação, mas a banda que cada um dos serviços prestados poderiam fornecer ao cliente solicitado. Então você está tratando aí de QoS, por quê? Porque você está dando para esse cliente, né, oferecendo para esse cliente uma banda disponível para que ele tenha realmente aquele recurso solicitado naquela velocidade. Nós escolhemos esses valores justamente para evidenciar esse funcionamento. Escolhemos esses valores para mostrar através do experimento que se você tiver o serviço sem os meters, você vai ver que nem sempre esse serviço é adequado àquele cliente. E se você tiver os meters, você vai garantir que esse fluxo, então, tenha realmente esse valor que foi programado e que foi oferecido através do registro do SLA, enfim, o que foi combinado com esse cliente. Então essa é a razão de existir cada um desses fluxos. Então, se a gente memorizar agora, o serviço no servidor 6, 512K, no servidor 7, 1 MB, 8, 2 MB, servidor 9, 512K e o servidor 10, 3 MB. Por que eu fiz isso? Porque se a gente lembrar, lá em H1 ele estava conectado com um link de 1 MB. H2 conectado com link de 1 MB também. H3, H4 e H5 com links de 10 MB. Então, teoricamente, esses caras aqui teriam que
tirar melhor proveito dessa rede, né? Teoricamente, eles teriam que trafegar esses dados numa melhor velocidade, uma maior velocidade. Mas com essas limitações de banda através dos meters, isso não vai ocorrer. Pode ser o cliente que tiver, um link que tiver, ele vai permanecer com esses valores de banda determinados pelos meters. Próximo. E aqui, com os resultados, vai deixar claro justamente aqueles valores que a gente identificou lá na nossa planilha. Sem os meters em vermelho, nós temos os fluxos aqui. E aí nós vamos ver que o host 1, solicitando um serviço no servidor 6, sem os meters, ele tem uma flutuação de tráfego aqui, perto, né, de 1 megabit, que é o que ele tem de largura de banda. Ou seja, ele está ocupando o máximo que ele pode dessa largura de banda. Tudo bem, é legal para ele. Mas e se eu tivesse que determinar outros clientes acessando os serviços, e esses outros clientes iriam dividir a mesma largura de banda, e iriam ser prejudicados. E aí nós percebemos que com os meters, o fluxo vai sempre permanecer o que foi determinado através dessa configuração. Então, o aspecto que parece relativamente simples, e é realmente simples, né, é que nós podemos configurá-los de forma automática, dinâmica, de forma que essa programação seja rápida, né, não me permita mais ter que comprar novos equipamentos, que não me permita mais eu ter que investir muito em novas tecnologias, sendo que eu tenho já na própria especificação do OpenFlow algo que me traga a largura de banda como um novo recurso, como um recurso técnico que eu possa implementá-lo. Então essa é a grande jogada, né? É a grande sacada dos meters. Se a gente pegar aqui o host 3 para o servidor 8, a mesma coisa acontece. Eles estão mais ou menos dentro ali dos 2 megabits. Mas por quê? Porque que é o host 3, ele tinha 10 MB de largura de banda. Lembra disso? 10 MB de link. Né? Só que, como todos os outros tinham 10 MB, o H3, o H4, o H5, e todos eles usando recursos da mesma rede simultaneamente, o que acontece com o Best Effort? Todos eles vão ser divididos dentro daquela limitação de 10 MB da minha rede. E aí, nenhum deles vai ter 10 MB para trafegar, mesmo ele tendo essa capacidade de link. Mesmo ele tendo um link muito grande, ele não vai ter a capacidade total do link dele. Vocês podem ver, nenhum deles vai ocupar 10 MB aqui. Sempre vai cair, porque vai ser dividida a banda entre todos, é a banda concorrente, né? Mas quando você tem os meters, novamente, o serviço que estava no 8 tinha 2 MB, então ele manteve os 2 MB. O serviço que estava no servidor 9 tinha 512K, então ele manteve os 512K. O serviço que estava no servidor 10 tinha lá 3 MB, manteve os 3 MB. Então a gente consegue dar controle maior para a rede, consegue dar gerência para essa rede através do protocolo que já está disponível para todo mundo na versão 1.3. Essa é a novidade, né, desse protocolo. E aqui um slide que acaba chamando a atenção. Como é que esse cara aqui, que é o host 2, solicitando um serviço do servidor 7, esse cara tinha 1 MB de link. E ele alcançou aqui, ó, na média, 600K, 700K, com uma curva bem interessante aqui. Ou seja, ele não tem controle nenhum, né, da banda, sem os meters. Ele vai ocupando, e se tiver sendo dividida essa banda com todos os outros equipamentos, com todos os outros clientes, cada vez menos banda ele vai ter para usar. Mas ao passo que se você tiver um gerenciamento dessa rede, um controle dessa rede, e na verdade o que se espera
né, da programação de rede através dos protocolos OpenFlow é que você domine a sua rede, tem acesso total sobre ela, tem o controle total sobre ela, é que você vai ter o que exatamente? Que você tenha um ganho permanente sobre essa rede. E com os meters você vai determinar da melhor maneira possível que o cliente sempre vai ter aquela largura de banda mínima necessária para rodar o experimento. Então seria interessante que a gente pudesse ter experimentos de transmissão de vídeo, né, 4K, 8K, sempre com a largura de banda prometida e necessária para que aquele vídeo pudesse rodar. Essa é a necessidade e essa vantagem de se usar os experimentos com o OpenFlow e com os meters na versão 1.3 do OpenFlow. Eu acho que aqui fica claro a real utilidade dele, né? E a real aplicação que a gente pode dar a esses meters. Ok? Alex vai concluir ainda alguma coisa? Bom, o que a gente estava então propondo para essa palestra era falar um pouco sobre um modelo de arquitetura baseado nesse estudo que a gente fez e nas conclusões, né? A gente colocou esse slide de maneira mais conceitual, né, para ilustrar basicamente, né, que existe uma grande possibilidade, uma sinergia muito grande entre o que implementaríamos em termos de gerenciamento de recursos das diversas redes gerenciadas por esse controlador, por exemplo, né? E uma lógica de controle de políticas, né? E essas políticas, né, baseadas, lógico, em alguma informação que viesse de níveis superiores com relação à lógica de negócios, né? Basicamente contratos que se tem com assinantes ou usuários, né, dessa rede, e a disponibilidade dos serviços que são demandados, né, desse provedor, né, controlando essa rede aqui, tá? Nós estamos avançando então nesse estudo, né? A ideia é gerarmos um artigo a respeito desse assunto com mais informações, né? Nós temos outros tipos de experimento rodando, né, com algumas coisas mais sofisticadas, né, mas que nesse momento a gente não consegue expor para vocês aqui, quem sabe numa próxima rodada de RSA, né? Então, concluindo, acho que tem mais um slide. A importância então dos meters na especificação do OpenFlow 1.3, né? Ele é uma maneira eficiente de se fazer então o controle de QoS, né, de maneira dinâmica e transparente, né, como se espera de um controlador, né, do paradigma SDN, né? E no control plane ele significa um avanço muito grande no gerenciamento de banda e de controle de recurso, né? Então ele faz a centralização, faz o reconhecimento dos recursos de rede disponíveis, faz o controle online desses recursos, né? E é capaz então de fatiar essa rede em termos de recursos disponíveis para a utilização. Então a gente espera que isso motive também outros estudos, né? Que a gente não viu muitos estudos a respeito de Quality of Service se falando de SDN e OpenFlow. Então, ok? Obrigado. E perguntas? Perguntas? Eu vou tirar para o pendrive. Alex, no seu exemplo, você falou... Desculpa, quem está falando? Você falou de largura de banda, mas deixou entender, quando estava explicando, que são vários tipos de parâmetros. Quais parâmetros de qualidade de serviço podem ser analisados? É só largura de banda? Pela especificação dos meters, sim. Basicamente, você tem os meters endereçando uma lista de largura de banda, de limitadores de banda para aquele fluxo. O que ele faz, né?
quando um fluxo entra e um pacote ele é maior do que a largura de banda disponível para aquele fluxo, ele pode dropar, né? Então, uma das opções é fazer o drop. Ou alterar a prioridade desse pacote dentro da rede, né? A gente não brincou, vamos dizer assim, com esses parâmetros de diff-serve e nem com múltiplas bandas dentro dos meters, porque o que a gente queria mais dar ênfase é o gerenciamento de recursos de banda alocada, endereçada pelos meters. Então essa é a ideia central do nosso estudo, né? Mas as possibilidades de qualidade, de controle de qualidade de serviço são maiores do que somente isso dentro da especificação do OpenFlow. Mais perguntas? Oi, boa tarde. Uma pergunta, levando do mundo dos provedores de serviço, porque os backbones hoje já têm a qualidade de serviço, e é muito comum que você venda uma certa quantidade de banda, mas se você tiver largura disponível, você deixar o usuário utilizar, fazendo os bursts. Você consegue fazer isso nesse seu modelo? Por exemplo, se eu tenho 1 mega e os outros 10 mega do link estão sobrando, fim a fim, eu posso usar os 10 megas se eu quiser que o usuário possa usar? Eu acho que está associado à pergunta que ele fez. Na verdade, se você define um meter com 2 bands específicos, desculpa, você falou qual é o exemplo que você deu? O usuário tem contratado 1 mega, mas tem 10 disponível nesse momento. Isso, o que diz a especificação, né? A gente não verificou esse cenário em si, mas o que daria para fazer é definir um band com a largura máxima de banda e um band com a largura contratada. Toda vez que o switch ou o equipamento ele vê que tem disponibilidade maior de banda, ele vai escolher a de menor banda, a imediatamente menor banda. Então, se você tem, se não tem nada trafegando e o cara está utilizando aquele link, ele vai pegar qual é a banda mais próxima do que tem disponível, que seria os 10 mega. Aí ele vai reduzindo, etc., aí vai caindo essa utilização e ele e não tem mais 10 mega disponível. Isso quer dizer que ele vai usar a segunda opção de banda, que seria de 1 mega. Então, dessa forma, daria para implementar, na teoria, daria para implementar o que você está falando. Tá, mas você, no caso do seu exemplo, você tem um trapézio, depois você tem um link, se você tiver o gargalo mais à frente, digamos, o primeiro switch vai deixar os 10 mega, o segundo vai deixar os 10 mega, o terceiro vai ficar num 1 mega, então você corre o risco de ficar descartando mais, deixar o TCP mais imprevisível nesse caso. Teria algum jeito de, se você tiver, de alguma maneira, o controlador saber a banda fim a fim, instalar um rate limit que fosse só para aquele momento ali, por exemplo, baseado que ele sabe a informação de estado da rede inteira? Sim, eu diria que você pode definir tempos de vida, né, para esses fluxos, né, de forma que eles fossem reinstalados, né, ou seja, o controlador, à medida que eles fossem vencendo, né, aquele timeout, né, do time to leave, né, daquele fluxo, ele entra um fluxo novo, né, do mesmo client, ele sobe o controlador, aí o controlador poderia analisar então a situação atual da rede e não a situação no tempo t-1, né? E aí você consegue readaptar esses fluxos, né? Fazendo como? Basicamente usando mais ou menos a lógica que a gente apresentou aqui. Você tem uma banda total disponível, você tem a banda contratada com o cliente e você pode criar essa opção de, ok, se a banda estiver livre, pode deixar de usar uma banda superior, né? Eu sei que você faz, não quero fugir da minha apresentação, não. Normalmente também levando no mundo, assim, eu sei que esse trabalho vocês estão no início, mas estou só, isso é bacana porque a gente vai precisar disso também. A próxima apresentação é falar sobre o ST binário, né? E a parte de priorização e qualidade de serviço seria o próximo nível. Então já vocês me poupam, que não vai pesquisar e buscar essa informação aqui.
Normalmente em provedor de serviço, o controle de banda é só feito no acesso. Né? A ideia de vocês acham que o OpenFlow muda alguma coisa ou seria... Porque você colocar rate limit no meio do caminho inteiro não faz sentido, já que você já botou no acesso. Então, você faria isso? Faz sentido colocar no OpenFlow, colocar em todos os equipamentos? Ou você pode pedir o controlador, só pode nas bordas e pronto? Eu diria que não, porque aí você não vai ter controle sobre os seus recursos internos, né? Então o ISP ele tem que saber, ele oferece o link para o cliente dele, naquela porta, mas se ele setar só ali, como é que ele sabe se dentro ele está atendendo, caminhos diferentes estão atendendo o serviço que ele tem contratado com o cliente? No seu exemplo, se você botar 1 mega aqui, 1 mega aqui, 1 mega, 1 mega aqui, ele vai ter 1 mega, não é isso? Isso. Então se você botar na borda, ele não vai conseguir passar de 1 mega, então subentende que o resto do caminho ele também vai continuar 1 mega. Se a quantidade total de recursos dentro dessa rede for suficiente, sim, mas pode ser que não seja. Aí você está falando de oversubscribe, isso. Ela estava entendendo que você não ia fazer isso, está entendendo que você só ia alocar a banda que você vendeu. Sim. Você tem capacidade de atender. Que você tem capacidade de entender, que é diferente do que foi vendido, né? Não, a minha questão é assim, ó, digamos que você tenha 10 clientes de 1 mega, que tenha a banda no backbone inteiro. Uhum. Para os 10, digamos que os 10 começam na A e terminam no B. Uhum. Se você colocar só na banda hoje, um modelo, vamos chamar legado, né? Uhum. Só nas portas dos acessos, você não precisa colocar um copo. Porque os acessos não vão deixar passar daquele limite de 1 mega que você contratou. Certo. É isso? No OpenFlow, por que a gente faz isso? Porque fazer controle de meter no core é custoso. Hoje é custoso. Uhum. Aí, levando para o mundo do OpenFlow, não tem custo? Não vale a pena? Ou vale a pena seguir o mesmo modelo que existe hoje? Não, eu só acho que bloquear nas portas? eu acho que vale a pena fazer uma implementação que leve em consideração o que você tem disponível na sua rede e a melhor forma de utilizá-lo, né? É que aí depende da implementação, né? O quão inteligente é o seu controlador para ele fazer o melhor uso desses recursos, né? O que você está falando funciona hoje em dia, mas é uma maneira um pouco, como é que eu vou dizer, simplista, né? de lidar com o problema, né? Você tem as entradas, você bloqueia nas entradas. E aí você faz a sua conta, né? A minha rede suporta isso daqui de maneira, né, empírica. Eu sei que ela suporta isso. Mas você, à medida que as redes vão crescendo, você vai ter menos ideia, né, do que isso está acontecendo. Né? Não pode, você está pagando por Eu isso. vou ajudar a turma aqui, dando a você a resposta do físico teórico que eu sou, né? Físico teórico é assim, o Einstein, o Bohr, demonstraram em 1930, 1920 e pouco, né? Como é que você faria um laser. Demorou mais 30 anos para fazer o primeiro, né? Tá certo? Então, o físico teórico demonstra o princípio. Isso aqui, essa ideia de você fazer uma qualidade de serviço que leva em conta todos os pontos, fim a fim, em princípio, é o que o OpenFlow deve fazer. Que esses casos vão soar feito cães para conseguir implementar alguma inteligência similar a essa num controlador, também é um fato, né? De modo que, em princípio, é possível. Na prática, é muito difícil fazer isso. Eu vou encerrar essa coisa aqui, que estouramos o tempo, mas eu vou sugerir a vocês uma utilidade importante para isso. A Redians está colocando os seus exchange points em OpenFlow nos próximos meses, até o fim do ano. Isso inclui o exchange point de Miami, que o Jerônimo pilota, né, vai passar para o OpenFlow. Em algum momento, entre agora e o fim do ano também, o daqui de São Paulo deve, num projeto mais sofisticado, menos sofisticado, porque o projeto que o Jerônimo vai apresentar aqui é um pouco mais sofisticado, o nosso é menos, nós temos que fazer rápido por razões de problemas aqui com links, data center e tal, que nós estamos tendo aqui. Então nós vamos fazer algo mais simples, mas nós vamos passar tudo para OpenFlow
na verdade, híbrido, né? Vai continuar rodando em BGP e OpenClaw. E, então, vocês poderão utilizar o Debian para fazer os experimentos de vocês em condição real, não simplesmente no simulador. E 2, daqui a 2 ou 3 meses, o pessoal da área de astronomia, que implica aqui Unicamp, USP, Unisul, não sei se Mackenzie também tem alguém envolvido, vai começar a operar a segunda fase do projeto SOAR, que é o que eu comentei, que significa que toda noite nós teremos um streaming de 100 MB vindo do Chile para cá. E uma coisa importante, né, que é muito difícil da gente fazer em cima de freelance, né, é a gente ver como nós poderíamos ajudar esses caras a ter esse streaming via OpenFlow, gerenciando a qualidade de serviço em termos de banda contra horário, banda contra fluxo, isso daí, reserva de banda, é uma coisa legal. E vocês têm que prestar atenção também agora aqui na apresentação, eu vou apresentar agora aqui o Jerônimo Bezerra, que nós vamos... Opa, eu vou colocar no final.